Olá, boa noite a todos, como estão? Tudo bem? Desculpa, essa live vai ser assim de surpresa, estou entrando aqui de supetão, não foi possível avisar as pessoas que nós teríamos essa live, então eu acredito que nós teremos aí um número reduzido de pessoas em decorrência disso, né? Agora são 7h35, tínhamos outra programação para hoje, não foi possível levar a fim e a cabo essa programação que nós tínhamos, então para que não ficássemos também sem ter a live de quinta-feira, como tem acontecido habitualmente, eu resolvi entrar aqui ao vivo para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que julgo ser muito importante, né? Tema esse, inclusive, que eu tenho trabalhado numas formações que eu tenho feito lá na Universidade Federal de São Carlos. Então, vocês que estão chegando, Naldi, Cláudia, seja muito bem-vinda. É isso. Entrando de surpresa, não havia anunciado essa live, né? Vocês não estavam esperando essa live, muito menos eu, né? Ela simplesmente vai acontecer, será uma live um pouco mais breve, mas de alguma forma fica aqui registrada e depois as pessoas que quiserem assistir, que assim o façam. Eu acredito que teremos mais pessoas assistindo posterior a essa live do que aqui ao vivo. Laís Martinez, tudo bom? Bem? Bom tê-la aqui. Então, é isso aí, no susto, no improviso, na hora, para que a gente não ficasse uma quinta-feira sem live. Eu disse agora há pouco que eu tenho feito uma formação às quintas-feiras na Universidade Federal aqui de São Carlos. É um programa muito interessante que tem acontecido no CCT. Esse programa tem por nome Soft Skills, Habilidades Comportamentais. E nas últimas 2 aulas eu tenho trabalhado a formação de um líder. Como se forma um líder? E assim, eu tenho ficado encantado com a participação dos alunos, tanto com a participação no que diz respeito à presença deles, à insistência deles em todas as quintas-feiras, da 1 da tarde às 2 da tarde, estarem lá na aula, né, vivos, atentos, presentes, participando, mas também o que reverbera disso tudo, os testemunhos que são colhidos depois. E hoje, em especial, eu falei sobre o segundo passo dentro da construção de um líder e eu quero pensar um pequeno elemento que foi trabalhado lá e colocar aqui para vocês do Instagram. E é o seguinte, quando nós pensamos numa empresa, numa pessoa jurídica, de cara nos vem algumas questões que lhes são muito próprias. Por exemplo, ao pensarmos numa empresa, é evidente que nós vamos pensar num nível de organização, num nível de gestão que faça com que aquela pessoa se mantenha em relação com a sociedade e com demais empresas, se mantenha no seu nível de excelência, se mantenha produzindo, se mantenha crescendo. É muito interessante como as empresas trabalham, como se trabalha dentro do campo empresarial, se trabalha buscando o aperfeiçoamento, a excelência, o melhor resultado. Só que ao tratar-se de pessoa física, ou seja, nós não temos o mesmo empenho, a mesma gana, a mesma garra para que também possamos progredir, para que também possamos caminhar para a nossa excelência. Então é interessante, né? Uma empresa que tem uma dignidade muito menor, muito mais reduzida do que uma pessoa humana, uma empresa, ela não carece de reflexões acerca daquilo que ela é, para onde ela vai, o que ela deseja, como ela se organiza. Uma empresa que tem uma dignidade muito menor do que uma pessoa, ela se estrutura, ela tem programa de gestão, ela semanalmente, mensalmente faz os seus balanços, faz os seus diários, faz os seus apontamentos, dá os seus feedbacks. E nós, pessoa humana, nós não podemos aceitar nada menos do que uma busca de excelência na nossa vida. Nós, pessoa humana, nós, pessoa física, temos que também ter um processo de gestão que nos faça caminhar para a nossa excelência. E para tanto eu quero pegar uma linguagem que é utilizada no campo empresarial e trazê-la para a nossa linguagem aqui pessoal, com algumas breves adaptações para que a gente consiga pensar mais propriamente, mais profundamente acerca daquilo que nós somos. Pense o seguinte, eu tenho certeza que você já se deparou com alguma empresa que na sua fachada, na sua entrada, no seu hall de entrada, tinham 3 grandes questões sendo dissertadas, sendo apresentadas ao público, que eram as questões relacionadas à sua missão, à sua visão e aos seus valores. Normalmente uma empresa se preocupa em responder essas 3 grandes questões. Qual a minha missão neste mundo? Qual a visão que eu tenho e com quais valores eu faço o que eu faço?
Trazendo isso para nós, pensemos o seguinte: todos nós devemos ter a nossa visão, ou seja, nós devemos vislumbrar um cenário, nós devemos contemplar aquilo que nós queremos possuir. Hoje é dia 31/10/2019, certo? Você já parou para pensar como a sua vida vai estar? Por exemplo, no dia 31/10/2024, daqui a 5 anos, você consegue visualizar um cenário? Se você tivesse que descrever a sua vida para daqui 5 anos, como você imagina e gostaria que ela estivesse? Como você gostaria de estar na questão pessoal, na questão profissional, na questão amorosa, em todos os grandes campos da sua vida, como você gostaria de estar? Se a sua vida fosse uma empresa e se você tivesse que descrever a sua visão, o que você contempla, o que você busca, o que você almeja? Se você pudesse ter uma bússola na mão, para onde essa bússola aponta? Entende? Qual é o seu norte? Essa é a questão da visão. Todos nós precisamos, sistematicamente, rotineiramente, termos claro qual a nossa visão, o que nós queremos. E olha que interessante o que diz o Stephen Covey no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes sobre esta questão da visão, que ele coloca como o terceiro grande hábito que as pessoas eficazes têm que ter. Ele comenta sobre Charles Garfield, que realizou uma pesquisa interessantíssima no campo da psicologia. Eu vou ler na íntegra aquilo que ele diz sobre o Charles Garfield. Ele diz assim: Charles realizou uma pesquisa abrangente sobre pessoas capazes de performances excepcionais, tanto no atletismo quanto no mundo de negócios. Ele ficou fascinado com as performances excepcionais em seus trabalhos no programa da NASA, observando os astronautas ensaiando todas as etapas na Terra, repetidamente em um ambiente simulado antes de seguirem para o espaço. Apesar de ter um doutorado em matemática, Garfield resolveu voltar à universidade e obter outro PhD, agora em psicologia, para estudar as características dessas pessoas de alta performance. E um dos fatores principais revelados por sua pesquisa é o seguinte, que praticamente todos os atletas de alto nível internacional e todas as pessoas com capacidade de performance em nível de excelência eram, antes de tudo, visualizadores. Eles veem, eles sentem, eles experimentam antes o que farão depois. Eles começam com o objetivo em mente. Olha que interessante nesse estudo de Charles Garfield, que sendo doutor em matemática, foi fazer o seu PhD em psicologia, porque ele falou, olha, deve ter algo que faz com que as pessoas tenham alta performance, de um atleta olímpico a um astronauta da NASA. E o que ele foi descobrir é o seguinte, o que faz com que pessoas tenham um alto rendimento, uma alta performance, é muitas das vezes a sua capacidade de visão. Eles são visualizadores, eles projetam um cenário, eles mentalizam aquilo que eles querem ter, eles conseguem compreender o dever ser deles. E se eu quero chegar a ser aquilo que eu posso, eu tenho que cumprir com aquilo que eu devo. Peraí, a Maria está escrevendo aqui, Luiz, pelo que conheço de grandes empresas que eu trabalhei, essas questões muitas vezes só estão na parede e não acontecem de fato. Sendo assim, sugiro irmos além. É evidente, é claro. Pode ser que em algumas empresas, não todas, Mari, isso esteja na fachada. Mas você entende que isso é uma bússola, é um norte. E se elas não fazem com excelência, de duas uma. Ou elas no mercado inevitavelmente irão se frustrar, ou elas deixarão de existir. E nós não podemos querer nada menos do que a excelência para a nossa vida. Mas obrigado pela sua participação. Meu comentário é sobre os valores, a Mari disse. É exatamente isso. E nós vamos entrar no campo dos valores. Porque é o seguinte, primeira coisa que eu preciso ter claro. Qual a visão que eu tenho? Como eu me imagino daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como eu me imagino daqui até o fim do ano, como eu imagino a minha vida antes da minha morte. O que eu gostaria de realizar? Qual o legado que eu gostaria de deixar? Que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Isso é a minha visão. Mas não basta sermos visualizadores. Nós precisamos também pisar num chão.
E eu dizia, e reitero aqui, se eu quero chegar a ser aquilo que eu posso, missão, eu tenho que fazer aquilo que eu devo, missão. Ou seja, de que modo eu vou me organizar, de que modo eu vou me estruturar, quais as prioridades que eu vou adotar, qual a rotina que eu vou estabelecer no dia a dia, no cotidiano, para que aos poucos eu consiga ir me tornando aquilo que eu quero, aquilo que eu posso. Quais os deveres, missão, que eu devo cumprir para que aquilo que eu me sinto chamado a ser se concretize de fato na minha existência. E nós precisamos compreender qual é a nossa missão, o porquê nós fazemos o que fazemos, o quanto, com qual intensidade, com qual gana, com qual garra nós devemos fazer aquilo que temos feito. Isso é a nossa missão. Se a visão responde à pergunta do o quê, a missão responde à pergunta do como. Para que a gente crave os nossos pés na realidade e não fiquemos só no campo da fantasia, nós precisamos entender de que modo nós vamos nos organizar. Isso é missão. Agora, não basta apenas termos uma visão e apenas termos uma missão. Missão e visão, elas exigem, para que isso seja um movimento justo, prudente, honesto, valoroso, exige os valores. Por isso que o terceiro campo dessa tríade é os valores. Ou seja, com quais valores, com quais atitudes, com quais hábitos, com qual disposição eu vou fazer tudo o que eu faço. Para que eu simplesmente não as faça para chegar na minha visão, mas as faça do modo que mais me diz respeito, do modo mais excelente que eu posso fazer. Isso diz respeito aos valores. E, por exemplo, aqui nos valores entram-se as virtudes. É evidente que para que eu construa uma personalidade forte, caminhe para aquilo que eu me sinto chamado a ser, a partir da missão que eu estabeleço, é necessário que eu adote um conjunto de virtudes, de hábitos potencializadores, para que eu consiga não só alcançar o que eu almejo, mas alcançar com eficácia, com excelência, com integridade, com honestidade, com integreza, com autenticidade. E quanto a essa questão dos valores, tem uma outra citação muito interessante nesse mesmo livro do Colvin, que ele diz o seguinte, agora sobre o Gray, que é um outro estudioso, que tentou encontrar o denominador comum do sucesso. Ou seja, qual é o denominador comum das pessoas que atingem o seu sucesso? E ele diz, que Gray passou a vida pesquisando o denominador compartilhado pelas pessoas bem-sucedidas. E ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa sorte ou o relacionamento perspicaz com os outros, que faz com que alguns sejam bem-sucedidos, embora tudo isso esteja presente e seja importante. O fator que parece superar todos os demais personifica um hábito, que é o hábito de adotar uma atitude de prioridade, de excelência naquilo que é feito. E ele continua, citando agora na íntegra, o Gray, ele diz assim, a pessoa bem-sucedida tem o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Ele diz que as pessoas, como se dissessem assim, elas não gostam de fazê-lo tão pouco, as coisas que são desagradáveis, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Ou seja, as pessoas bem-sucedidas conseguem subordinar os seus quereres, os seus gostos, os seus apetites à força dos seus propósitos. Elas conseguem criar de modo virtuoso um todo prudente, um todo justo, um todo forte, um todo temperante, submetendo as suas paixões à sua razão. E isso é valor, isso é virtude, isso é excelência, isso é potência, isso é força. Então assim, seria muito bom se todos nós pudéssemos em algum momento da nossa vida, e por exemplo, isso eu proponho em alguns cursos que eu faço, e foi uma proposta que eu fiz hoje aos alunos lá do Soft Skills na UFSCar, que nós parássemos com a cabeça arejada, tranquila, com tempo e com seriedade, e tentássemos descrever o que eu quero para a minha vida, o que eu vislumbro, o que eu almejo, visão, de que modo eu me organizo
para chegar a ter aquilo que eu vislumbro, ou seja, qual a minha missão, né? Qual o meu cotidiano, qual será a minha rotina, né? Qual será a minha jornada para que eu consiga alcançar esse norte que a bússola da visão me mostra, e com quais valores, para que os fins não justifiquem os meios, para que não seja topa tudo por uma visão, para que eu simplesmente não saia a esmo, atropelando as pessoas, para chegar a alcançar aquilo que eu quero. Mas quais os valores que eu tenho? Quais as virtudes que eu me empenho de modo mais sistemático e mais intenso de possuir? Quais as virtudes? Quais os hábitos? Quais os valores? Entenda, as grandes empresas, da Coca-Cola, a Microsoft, passando pela Samsung, né, até né, as grandes empresas, né, de startups que hoje surgem aos montes, pelo menos aqui na minha cidade, na cidade de São Carlos, a capital nacional da tecnologia, né, isso tem virado um fenômeno interessantíssimo. As grandes empresas, desde as mais consagradas e mais antigas, até as mais recentes, mas que querem vir com punch, com força, para fazer a diferença nesse mundo, elas vão ter um empenho para responder o que elas querem, de que modo vão fazer para possuir isso, né, e com quais valores, ou seja, a visão, a missão e os valores. E nós, pessoa humana, não podemos ficar na beira, não podemos ficar para trás. A nossa dignidade é maior que uma empresa. E outra, se uma empresa falir, abre-se outra. Muda-se a razão social, muda-se a coordenação, né, muda-se o grupo, muda-se o produto, enfim. E vida que segue, vida que continua. Ninguém vai viver um luto profundo porque uma empresa se findou. Mas nós, até que se prove o contrário, nós só temos essa vida e ela nos foi confiada. E eu sou responsável, em última instância, por ela. E eu não tenho chance de errar. E os anos estão se passando. E esse ano já está acabando. E é muito importante que eu tenha claro o que eu quero, para onde eu caminho, que modo eu me organizo, quais os valores que eu trago para conseguir ter aquilo que eu desejo. Então, quero deixar hoje essa reflexão. Disse no início que foi uma live de improviso, simplesmente entramos aqui sem muita propaganda, sem muito anúncio, né? Assim, simplesmente liguei aqui a câmera, saí falando. Tínhamos, né, uma agenda muito intensa para hoje. A live aconteceria num outro horário, num outro formato, com outro tema. Enfim, as coisas mudaram, mas para que nós não ficássemos uma quinta-feira sem live, eu então resolvi trazer esse tema aqui para a nossa reflexão. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: as próximas semanas nós teremos um conteúdo muito interessante. Eu farei algumas lives em conjunto, tratando a todo momento sobre o sentido da vida, mas sob prismas diferentes e com pessoas de formação bem distintas. Então, eu tenho já uma agenda, depois eu vou disponibilizar qual é essa agenda das lives com você. Hoje teria uma live com a Bruna, não consegui fazer, a Bruna Psi. Eu vou fazer possivelmente na próxima semana. Tem uma live marcada com o pessoal da formação do imaginário, se eu não me engano, para daqui 2 semanas. Enfim, estamos com uma agenda aí bem interessante. Não quero aqui citar todos os nomes já confirmados para não correr o risco de errar nenhum, de não faltar ninguém ou falar algum que ainda não está, né, carimbado lá, chancelado, confirmado. Mas nós teremos uma programação bem interessante, eu vou disponibilizar para vocês. Nos próximos 30 dias, às quintas-feiras principalmente, nós iremos trabalhar sobre o sentido da vida, sobre diversos prismas. Sentido da vida e formação do imaginário, sentido da vida na criação dos filhos, né, sentido da vida dentro do campo dos temperamentos, enfim, tudo, né, irá girar em torno dessa questão do sentido da vida. Nos acompanhe. Diferentemente dessa live, nós teremos mais tempo para anunciá-la, avisar qual será o horário que nós iremos entrar para que aqui na sala tenhamos mais pessoas. Muito obrigado pela participação de todos vocês, foi muito bom tê-los aqui nessa noite. O Mariano Camila, a Michele Prenholato, Rose, Ana, Rose Lucas, a Maria Tomásia, que participou aqui, contribuiu, o Newton, a Carol, Andressa, muito bom, excelente. Reflexões, terapia. É isso aí. Então disse que seria uma live um pouco mais curta, um pouco mais rápida, mas que traria um tema que eu julgo ser muito interessante.
Se vocês puderem compartilhar, chamarem as pessoas para curtirem esse Instagram, para que a gente possa ir trazendo conteúdos do campo da psicologia e da filosofia que contribua com as pessoas, por favor, nos marque, né? Marque aqui o meu Instagram, marque os vídeos, convide as pessoas para virem nos seguir. Nós estamos só começando, criando um trabalho muito interessante. Esse ano está sendo um ano, né, de conhecimento dessa ferramenta e das potencialidades que ela traz. Para o ano que vem nós pretendemos decolar. Eu estou muito animado quanto a isso. Estou desejoso. Essa, por exemplo, é uma das minhas visões. E para tanto estou aqui realizando a minha missão, o meu cotidiano, que é estar com vocês às quintas-feiras, estar com vocês diariamente respondendo as perguntas que chegam nas caixas, que chegam no direct. Maravilha! Uma boa noite, um bom descanso, um bom final de quinta-feira e até muito breve. Continuem nos acompanhando.